Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai então concluir o capítulo 6, que é sobre fotografia, e a gente vai falar então sobre mais 3 fotógrafos aí, tá ok? Então, o primeiro que a gente começa é sobre o Richard Avedon. Ele é de 1923 até 2004, tá? O que é legal a gente pensar aí? O Richard, ele trabalhou especialmente fotografando pessoas famosas. Então, é o que a gente chama aí de fotografias de moda, tá? Ele tem alguns nomes muito importantes nos seus retratos aí. Então, um deles são Marilyn Monroe, Bob Dylan, Brigitte Bardot, Martin Luther King, Andy Warhol, Janis Joplin, Frank Zappa, Samuel Beckett, Igor Stravinsky, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon. O que é legal a gente perceber aí? Entre eles, a gente tem alguns artistas da área de arte visual mesmo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Pablo Picasso, a gente tem, por exemplo, o Andy Warhol, e aí eles foram muito retratados. Quando a gente pensa no Andy Warhol, a gente automaticamente pensa na Marilyn Monroe. Pode ser que o fotógrafo ele tenha criado aí conexões para poder escolher quem ele iria de fato retratar, tá? É interessante a gente conhecer um pouquinho da história dele para entender como que ele fazia as suas fotografias, tá? Então, o pai dele era fotógrafo e a família, ela tinha alguns hábitos estranhos aí na hora de fazer fotografia, tá? Então, o que eles costumavam fazer? Eles costumavam produzir fotos do cotidiano com carros e cachorros que eram emprestados de outra pessoa. E a proposta deles, neste empréstimo, era ostentar uma realidade inventada. Será que a gente tem isso hoje em dia? Provavelmente sim, né? Se vocês olharem algumas fotos aí do Facebook, do Instagram, a gente tem essa ideia de uma realidade inventada, tá ok? E talvez este hábito aí tenha influenciado ele para as fotos que ele ia fazer. Então, eram fotos que eram planejadas, porém, a apostila conta aí que ele conseguia captar expressões únicas, mas ele planejava cada detalhe da sua fotografia. Então, não era simplesmente fotografar, mas era ter toda uma expectativa para criar esta fotografia, tá? E aí ele fala, apesar de toda esta aparente racionalização, ou seja, pensamento para criar um trabalho, seus retratos, famosos ou não, sempre parecem muito livres e entregues aos cliques. Então, apesar dele planejar toda a cena, ele conseguia captar como se fosse algo meio corriqueiro, meio como se a pessoa não estivesse olhando para a cena, ou meio se fosse algo espontâneo, tá? Ele fazia isso com as suas fotografias. Então, a gente costuma dizer que ele fazia isso, né, sem abrir mão do seu estilo próprio, que foi o estilo que ele escolheu aí para poder fotografar, tá ok? Depois, a gente tem a Diane Arbus. A Diane Arbus, ela é de 1923 a 1971. É inusitado, né? Porque ela era herdeira de uma família rica e ela vendia roupas de peles de animais. Ela começou a fotografar, então, depois de casada, sempre ao lado do marido dela, em especial pela fotografia da moda. Porém, ela só se torna reconhecida internacionalmente depois de se divorciar. E aí, ela muda o foco das fotografias dela. Então, antigamente ela fotografava moda e aí ela passa a fotografar pessoas marginalizadas no seu cotidiano, que são aquelas consideradas aí diferentes, tá? Então, por um período, né, ela passou a se concentrar em fotografar pessoas em locais inusitados também. Então, por exemplo, a gente vê, né, que ela tem pessoas em circos, pessoas em necrotérios, pessoas em hospitais psiquiátricos, e aí notem a mudança de foco dela. Então, inicialmente na moda, depois ela migra para uma outra ideia de pessoas mais marginalizadas, tá ok? Aí a gente tem uma fotografia dela, que se chama Gêmeas Idênticas, de 1967, tá? E a gente pode falar, então, que as fotografias dela não tinham qualidades, talvez, muito grandes, tá?
Ela fala, então, que ela não tinha uma qualidade técnica minuciosa, mas ela tinha excentricidade. Então, o que é isso? Ela retratava coisas diferentes, excêntricas, tá? Dos seus temas, né? E ela atraiu muitos olhares pensando nisso, tornando-se, então, uma das primeiras fotógrafas, né? A primeira fotógrafa estadunidense aí a expor em uma Bienal, que é a Bienal de Veneza, ok? Depois, a gente tem o Irving Penn, de 1917 a 2009. A fotografia, né, quando a gente pensa em moda, ela tem representantes muito interessantes e criativos, e o Irving Penn foi um deles, tá? Ele trabalhou para diversas revistas, como a Vogue, durante anos aí, além de retratar figuras importantes da moda e das artes. Então, por exemplo, ele retratou a Gisele Bündchen, que é uma modelo muito famosa. Ele retratou a Martha Graham, que é uma dançarina muito famosa, tá? Ele retratou o Marcel Duchamp, que é um artista muito famoso que trabalha com obras dadaístas. O Pablo Picasso, que é o principal expoente aí do cubismo, e o Igor Stravinsky, que está mais ligado à área de dança e de música também, tá ok? Então ele retrata bastante pessoas aí interessantes e a gente vai entender como ele faz isso. Então a gente tem uma fotografia de uma capa de uma revista aí da Vogue, de 1950, e a gente consegue ver que ele explora, né? Ele explora as imagens com o seu fundo. Então, geralmente utiliza tons de cinza, explorando as matrizes do cinza entre o preto e o branco sobre os fundos limpos, e ele demarca um estilo conhecido internacionalmente no mundo da moda e no mundo da fotografia. Ele casou-se com uma das modelos que ele fotografou muito, que foi a sueca Lisa Fonsagraves, que foi uma modelo, então, de inúmeras de suas fotografias. Provavelmente, entre uma fotografia e outra, ele, convenceu ela de que ele era legal para ela, e aí eles permaneceram juntos, tá ok? Pensando nisso, então, a gente encerra esses artistas, e aí a gente tem algumas atividades essa semana, tá ok? As atividades dessa semana, nós não teremos atividade prática, nós teremos apenas atividades teóricas aí, tá ok? Então, para essa semana, vocês terão as questões da página 292, exercício 1, 295, exercício 1, e o para conferir da página 297, exercício 5, tá ok? Bom, espero que vocês não tenham dúvida, que a gente tenha conseguido aí encerrar a parte de fotografia com sucesso, tá ok? E aí, se tiver alguma dúvida, a gente tira lá durante o chat, tá ok? Oitavo ano, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo!